Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1 de radiologia. Sejam todos bem-vindos. Eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação dessa aula e posteriormente a divulgação dessa gravação no meu canal do YouTube. Vocês concordam? E quem me diz? Concordo. Sim. Ótimo. Então vamos iniciar. Na aula passada, a gente estava na parte da história, né? E a gente ficou aqui em Cornelius Celsus, né? Onde a gente estava falando sobre os 4 sinais cardeais da inflamação, né? Que é o rubor, que é a vermelhidão, né? Quando a gente se machuca, que vai, né? Que está inflamado, a gente vê que a região ela fica mais avermelhada. O tumor, que é o inchaço. O calor, que é o aumento da temperatura na região, e a dor, né, pelo edema que foi formado pela lesão. Então, antes de Cristo, o Cornelius ele conseguiu identificar isso, né, contribuindo até hoje, né, são utilizadas essas 4 características, né, e nem mudou desde então, como sendo pontos importantes para esses sinais, né, para representar para um profissional de saúde hoje, que aquela pessoa está com sinais de inflamação. Claudius Galeno, então, de 1000 não, só quer dizer 1000, acostumado, né, com os dias atrás, de 131 a 200 depois de Cristo, né, então aqui a gente já passou da era cristã. Ele foi um médico do imperador romano Marco Aurélio, né, que também é bem marcante na história. Ele foi o fundador da fisiologia experimental. Ele conseguiu mostrar que a bexiga, que a urina, na verdade, ela é formada nos rins e não na bexiga, que antigamente não se tinha esse conhecimento. E aí, com os rins, que são 2 órgãos que nós temos, um de cada lado, que fica na região mais posterior do corpo, da região abdominal. Eles têm um formato como se fosse de feijões, certo? Só que maior. Aí dentro deles a gente vai ter estruturas menores que são chamadas de néfrons. Por isso o especialista que trabalha com a saúde dos rins, né, é chamado de nefrologista. Então esses néfrons que a gente vai falar mais para frente quando vai falando do sistema urinário, eles são justamente os responsáveis por essa filtração, né, do sangue, aonde vai ser eliminado os excessos, né, o que for tóxico, o que não for necessário para o corpo, pela urina. Então, os rins eles vão ser responsáveis por essa filtração. Os 2 rins, né, eles vão estar interligados com a bexiga pelos ureteres. Então, no nosso sistema urinário, nós temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, os 2 rins vai ter os canais, que são os ureteres, que eles são simplesmente a função, né, de levar a urina que foi formada nos rins para a bexiga. Aí, nós temos o órgão ímpar, que é a bexiga, uma única, né, que é um órgão muscular, que ela vai poder se distender quando ela está cheia, né, lógico, até um certo limite, e ela vai ser responsável por acumular esta urina. E aí, após, né, o acúmulo, a gente elimina ela através da uretra, onde no homem a uretra ela é mais comprida, né, devido ao pênis, e serve no homem para tanto o sistema urinário quanto o sistema genital, né? Então a uretra masculina ela serve tanto para passar a urina como também para passar o sêmen, né, com a parte do sistema reprodutor. Já em nós mulheres, nós temos uma uretra mais curta, o que proporciona também mais chances de desenvolver infecção urinária, e nós temos 2 canais, que é o canal uretral, tá? Que é onde vai ser, né, eliminado a urina, e nós temos a vagina, que é o canal, né, responsável pela parte reprodutora. Mas isso, lógico, a gente vai ver mais para frente, né, com calma, aqui só para abrir esse pequeno parênteses. E por incrível que pareça, né, algumas pessoas não sabem, inclusive mulheres, não sabem que nós temos 2 canais.
o canal uretral e o canal vaginal. Acha que é um único canal para as duas coisas. E aí, né, o Galeno ele conseguiu identificar que a urina ela não era formada, né, na bexiga, ela ficava ali só acumulada, mas que ela era formada pelos rins. Provou que a secção da medula espinhal provoca paralisia abaixo do nível da secção, né? Então, vamos supor, se uma pessoa teve uma lesão na cervical, na coluna cervical, então, dependendo da lesão, lógico, vai ter uma paralisia de todo o restante do corpo, né? Ficando só a cabeça, podendo ter aí os movimentos, o controle, né? E aí, dependendo da altura da lesão, seria uma, por exemplo, paralisia dos membros inferiores, certo? Ou uma tetraplegia, né? Que seria todos os 4 membros. Foi um grande escritor, onde a sua principal obra foi sobre o uso das partes do corpo, que regeu a medicina por 14 séculos. Então, a gente vê que a contribuição dele foi assim, bastante intensa. Só que esses 14 séculos que passou foram séculos de equívocos. Por quê? Não sei, né, se é do conhecimento de vocês, mas eu acho que até em filmes isso é bem representado, a questão da influência das igrejas, né, principalmente na época a Igreja Católica, em relação a muitas coisas da sociedade como um todo, inclusive a questão, né, de estudo de anatomia. Muitos que a gente pode considerar, né, hoje como sendo médicos, mas na época eles eram monges, né? Então eram eles que tinham, os monges que tinham acesso a livros, né, ao conhecimento, e eles que faziam ali vamos dizer assim, os procedimentos, né, os estudos relacionados à medicina. E aí o início da era cristã influenciou, prejudicando em muito o conhecimento anatômico, né? Porque eles simplesmente proibiram a dissecção de corpos humanos. E com isso, os estudos que eram realizados, eles eram feitos em animais. Então, por mais que eu falei a semana passada que nós temos nossas semelhanças, né? Por exemplo, com outros mamíferos, com gato, com cachorro, com cavalo, com morcego, né? Então, nós temos coração com quatro câmeras, nós temos glândulas mamárias, nós temos estômago, né? Intestinos, entre outros órgãos que são semelhantes, mas querendo ou não, anatomicamente, eles vão ser diferentes, né? Questão do tamanho, a questão, por exemplo, do estômago de um animal herbívoro para um animal carnívoro, para um animal onívoro. Então, existem sim diferenças. Não é à toa que até hoje existe a medicina, né, humana e a medicina veterinária. Se fosse tudo igual, né, só existia um tipo de medicina e cada um se especializar. Tá, eu quero me especializar em humano e eu quero me especializar em animal. Não é isso. Então, são duas formações distintas. E aí, no caso do Galeno, ele se baseou justamente no conhecimento que ele estava adquirindo ao utilizar, né, corpos de animais. E o conhecimento dele, né, ao qual ele escreveu ali seus livros, perdurou por esse tempo todo, né, 14 séculos, mas eram equivocadas, né, porque não era exatamente o que nós humanos, né, temos como nossa anatomia. E aí ele perpetuou falsas crendices também, estabelecidas por seus predecessores e contemporâneos, né, uma vez que, como eu falei, tinha falta de conhecimento em muitos aspectos e tinha a questão religiosa também. Então, os principais pensamentos de Galeno foi que a vida cósmica entraria no corpo a cada inspiração, ou seja, quando eu inspiro, o cosmos, quase ali um cavaleiro do zodíaco, né? Então, o cosmos ali, ele ia entrar, né, junto com essa inspiração. Que existia 3 espíritos diferentes que ocupariam o corpo, que é o espírito natural,
que seria o fígado, o espírito vital, que seria o coração, e o espírito animal, que seria o cérebro. Lógico que hoje existem diversas linhas de pensamento e de conhecimento, na verdade, né? Tanto o espiritual quanto o físico, que separa a questão dos chakras, né? A energia vital. Então a gente sabe que existe isso. Mas na época de Galeno, né, algumas informações as quais ele passaram não condiz, né, com o que de fato é. Então, Galeno e a circulação no sangue, né? Ele teve uma interpretação errada da circulação, onde ele dizia que era produzida, né, a circulação através do fígado, onde ia para o coração e o coração receberia o material gasoso dos pulmões. Então, a gente hoje, né, que eu até falei na aula de terça-feira, se eu não me engano, que a gente tem a pequena e a grande circulação, né, onde a pequena circulação é aquele sangue que vai do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. E a grande circulação, que vai do coração para o corpo e do corpo retorna para o coração. Lógico que a grande circulação passa pelo fígado, tá? E o fígado, ele funciona como vamos dizer assim, uma farmácia do nosso corpo. Ele serve também para desintoxicar, ele serve para filtrar também, né? Tirar ali alguns componentes que não são benéficos para a gente. E por isso que quando as pessoas, né, que bebem demais, ou então que tomam muita medicação, elas podem desenvolver, por exemplo, cirrose, né, ou hepatite medicamentosa. Então, são doenças que são desenvolvidas por estar afetando o fígado de uma forma ou de outra, né? Por exemplo, a cirrose pode ter sido desenvolvida pelo excesso de consumo de álcool, né? Porque o álcool, ele é nocivo para o nosso corpo. Até a água, na verdade, né, em excesso, ela vai ser nociva. Então, a gente precisa estar tendo aí quem consome, né, álcool, um consumo moderado, né, sem excessos. Por quê? Porque sobrecarrega o fígado e com isso pode causar doenças, né, podendo até a falência do órgão, precisar de transplante ou mesmo a morte, dependendo do nível, né, de comprometimento do fígado nessa pessoa. Outra coisa que pode comprometer o fígado, como eu falei agora há pouco, né, a hepatite medicamentosa. Então, muita gente, né, devido a essa pandemia, devido a muitas incertezas, devido a qual medicação tomar, né, entre várias coisas, a gente tem algumas pessoas prescrevendo, por exemplo, ivermectina. Então, a ivermectina é um antiparasitário bastante utilizado para controle de sarna, tá? Ele serve também para alguns helmintos, só que diferente das outras medicações, como por exemplo a Anita, que é bem comum ser utilizado, o metronidazol, entre outros antiparasitários, é porque esses demais eles destroem o verme. Já a ivermectina, ela mata e a pessoa põe o verme inteiro pelas fezes, né? Então, dependendo do que você tiver, não vai ser muito agradável colocar aquele bichinho ali para fora. Só para vocês terem uma ideia, uma tênia, que é um helminto, ele pode chegar até 7 metros de comprimento. Então, imagine você, né, colocando para fora aquele bichinho ali inteiro. Né? Não é muito agradável, não. Então, a ivermectina, como eu falei, é uma medicação utilizada, né, antiparasitária, principalmente para piolhos, pulgas, carrapato não, sarna. E as pessoas estão utilizando como um remédio preventivo, né? Ou seja, não é nem como uma medicação após contaminação, não, como remédio preventivo. E o que é que já é comprovado? Que está tendo um alto índice de internações devido a problemas hepáticos causados pelo consumo excessivo de ivermectina. Já foi provado que também... Ai, mordi a língua.
Já foi provado também que não tem eficácia alguma contra o Covid, a ivermectina, e que as pessoas que utilizaram tanto Covid, tanto ivermectina quanto hidroxicloroquina, elas tiveram muito mais complicações nas suas internações do que aquelas que não tiveram. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com muitas informações que são difundidas aí, muitas vezes por pessoas que não são cientistas, porque a gente tem médicos, né, que se formaram e buscam apenas a assistência. Não são médicos pesquisadores, né? Então, existe duas linhas completamente diferentes de atuação. Que pode existir o médico pesquisador e que trabalha na assistência, e pode ter o médico só pesquisador, ou então aqueles que só trabalham na assistência. E aí, lógico que ele não vai ter a interpretação, né, pela própria experiência dele de leitura de artigo, entre outras coisas, de interpretar dados, não vai ser a mesma coisa de quem trabalha com isso, né, no dia a dia, sabe o que significa um estudo coorte, uma randomização, entre outros tipos de pesquisa. E aí, esse comprometimento, né, do fígado está sendo bastante comum devido a essas medicações que estão sendo utilizadas, né, constantemente. Porque uma coisa é você utilizar uma medicação, por exemplo, tô com sarna, vou tomar lá a dosagem, beleza, só vou agora tomar, Deus sabe quando, né, 1 ano depois, 10 anos depois. Outra coisa, como estão, né, prescrevendo a tomar a cada 15 dias, tomar 1, 2 vezes por semana. Então, isso é muito grave, gente. O fígado, ele começa a ficar sobrecarregado e para uma hepatite medicamentosa se desenvolver é muito rápido, né? Só que ela é silenciosa. Quando você vai começar a sentir sintomas, a situação já está bem grave. E algumas vezes, né, acaba não tendo mais o que fazer. Então, com essa interpretação de Galeno, né, onde tipo, o fígado produzir sangue, a gente já sabe que não é dessa forma, né, o sangue ele é produzido na medula óssea, e que, né, a circulação, a gente tem a pequena e a grande circulação. Então, o sangue partiria dos pulmões para o resto do corpo e voltaria ao coração. Desconhecia essa pequena grande circulação que eu falei agora, né? E isso perdurou até o século XVII. Então, lembre-se, a gente está no século XXI, faz pouco tempo, né, que essa informação, pouco tempo porque eu estou considerando, né, todo o tempo da história. É só de Cristo para cá, a gente tem 2021 anos. Então, 4 séculos aí é pouco. Então, foi o primeiro a notar que as artérias produzem sangue e não ar. Isso aí, né? As artérias, na verdade, elas não produzem sangue, né? Elas transportam sangue. Mas isso foi, né, foi importante na época saber que estava ali passando, né, um líquido avermelhado que a gente conhece hoje, todos os seus componentes, né, onde basicamente a gente vai ter as hemácias, ou pode ser chamado também de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. A gente vai ter as células brancas, né, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, entre outros, e as plaquetas, que vão estar ajudando ali na coagulação sanguínea. Chegando na Idade Média, né, a gente tem a questão da sacralidade do corpo, né, que fez com que houvesse um empecilho ali no desenvolvimento do progresso da anatomia, né, considerado na época como um crime, cujo castigo era a fogueira. Então, se qualquer pessoa na época da Idade Média fosse, vamos dizer assim, pega, né, pode dizer até, por alguns na época, profanando um corpo, né? Não que estivesse fazendo algum tipo de abuso, né, sexual, alguma coisa do tipo, mas para eles era profanar você pegar um corpo, dissecar, estudar, para eles isso não era, né, permitido. E aí a Universidade de Bolonha, em 1315, né, através de Mandino, ele fez pela primeira vez dissecações em cadáveres humanos com a finalidade de ensino.
é que passou, então, a ser obrigatório o uso de cadáveres por cirurgiões. E, na época, eles pegavam criminosos, né, que tinham sido sentenciados à morte, e aí essas pessoas, o corpo dessas pessoas eram destinados para a utilização nos estudos da anatomia, na época, por cirurgiões, para que eles pudessem estar estudando e, posteriormente, né, dar uma contribuição para as pessoas que viessem até eles ali com algum problema de saúde. Então, vejam que a gente tem, né, muita influência da igreja na época, muita desinformação por causa, né, dessas crenças que acabaram estagnando por tanto tempo o estudo da anatomia, mas hoje, né, com o desenvolvimento de tanta tecnologia, técnicas específicas para preservação de corpo, como a utilização de formol, utilização de glicerina, entre outros, contribuíram bastante para esses estudos, né? Como a gente falou na aula passada também, a gente tem a possibilidade, né, de ter simuladores, né, que são peças que simulam exatamente cada peça anatômica, e temos também, né, a tecnologia informática que contribui com modelos 3D também, fazendo com que a gente possa estar visualizando, né, viajando ali por cada camada da pele, dos nossos órgãos internos, né? Então, a contribuição neste sentido, né, da tecnologia da informática ajudou muito para que não fosse mais necessário se ter cadáveres humanos, se ter a utilização de formol, entre outros meios, né, que era um pouco prejudicial à saúde daqueles que manipulavam, né, esse material químico. E a gente tem a anatomia como arte, né? Então, Leonardo da Vinci, que a gente falou, né, na aula passada, então, de 1452 a 1519, período ao qual ele viveu, né, ele trouxe a arte e ciência, dizendo, né, que caminhavam de mãos dadas. Então, gente, vou trazer, né, algumas obras aqui para que vocês vejam o quanto que é fantástico, né, quando algumas pessoas elas têm um dom e praticam e utilizam esse dom, né? Lógico que quem tem um dom e desenvolve aquilo, ele consegue chegar a um resultado com mais facilidade. Mas todos nós somos capazes. Pode ser que uma pessoa ela tenha mais facilidade do que outra, mas se você insistir, se você treinar, você também consegue chegar lá, tá? Então, O Homem de Vitrúvio, por exemplo, né, foi uma obra que ele fez, que ele finalizou em 1490, representa o ideal clássico do equilíbrio, né, da beleza, da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. Antes de eu mostrar a imagem, vocês sabem que figura é essa do Homem de Vitrúvio? Vocês já ouviram falar dela? Hein, pessoal? Não é aquela que tem 2 braços, 2 pernas, né? Uma pessoa assim, né? Isso. Exatamente. Dois, Então, dois braços não, 4. E 2 é normal ter. Então, o que é que ele traz com essa imagem? Né? A questão da simetria. Né? Então, a gente observa aqui que ele tem um quadrado e um círculo, né? E mesmo com os braços mais abertos, as pernas mais fechadas ou mais abertas, ele traz a simetria. Se a gente estivesse traçando, né, aqui uma linha, a gente teria o que chamamos de simetria bilateral. Já ouviram falar disso? Simetria bilateral? Não? Nós somos animais, né, bípedes, ou seja, nós andamos, né, sobre 2 pernas. E ao ficarmos em posição anatômica, que a gente vai falar isso mais para frente, a posição anatômica é a gente em pé, com as mãos, né, voltadas para frente. Se a gente
fizer um corte, dividiremos o nosso lado direito do nosso lado esquerdo. Então, a gente considera, né, que a nossa face direita e esquerda, ela seria o equivalente a uma imagem no espelho. Ela seria igual a outra. Lógico que a gente sabe que não é exatamente igual, né? Até porque se você pegar uma foto, colocar no computador e cortar, né, e reproduzir esse lado como se fosse esse, a gente vai ver que não é exatamente igual. Mas no sentido de que temos um olho do lado direito, um olho do lado esquerdo, uma narina do lado direito, do lado esquerdo, né, a boca, metade do lado e assim por diante, então nós temos uma simetria que é chamada simetria bilateral. Existem outros tipos de simetria, como por exemplo a simetria pentarradial. Penta por quê? De 5, onde a gente encontra essa simetria de 5 lados iguais. Vocês têm alguma noção? Gente. São os cortes, né? Os cortes sagital, né? São os cortes na anatomia. Não. Então, na simetria é quando um indivíduo, tá, um organismo, ele vai ter lados iguais. No caso da gente, simetria bilateral, bi de 2, né? Então, 2 lados iguais, né? Considerando lado direito e esquerdo. Se a gente fosse fazer um corte considerando a frente e as costas, aí já não, né, não seria bilateral, porque elas não seriam iguais. A pentarradial é a simetria da estrela do mar. Ela não tem 5 lados, 5 bracinhos. Se a gente pegar uma estrela do mar e cortar em 5 partes, cada pedacinho ali vai ser simétrico, tá? Só a nível de curiosidade para vocês. Então, essa imagem, né, do homem de Vitrúvio tem essa representação aí, aonde ele quis trazer a questão da simetria, tá? Da simetria, da beleza, da harmonia aí, que ele conseguiu expor nessa obra. E a gente vê, né, que detalhes como a questão dos músculos, né, ó, os músculos aqui da região inguinal, da região peitoral, o rosto. Então, ele tinha uma precisão muito boa, né, nas suas representações. Então, as contribuições, né, em relação à arte, a gente teve a difusão da anatomia nas universidades, né, tornando as dissecações humanas parte integrante do currículo médico. Então, é imprescindível para qualquer médico ter estudo da anatomia e, né, hoje todos os profissionais da área de saúde têm a obrigação de conhecer a anatomia. Entretanto, através do número insuficiente e da rápida putrefação dos cadáveres, né, muitas pessoas elas começaram a violar sepulturas. Né? Então, se eu quisesse estudar, porque não tinha métodos de conservação como a gente tem hoje, né? Então, muitos dos corpos eram utilizados e começavam a se decompor, precisava, né, ser descartado, jogar fora, e aí eles precisavam de novos corpos. Só que se ficassem presos apenas aqueles que eram disponibilizados por serem prisioneiros, né, que foram mortos, eles não conseguiam ter uma demanda tão grande. E aí algumas pessoas começaram a violar sepulturas para roubar esses corpos para poder fazer seus estudos. Né? Foi feito um decreto oficial permitindo o uso de cadáveres de criminosos e ladrões, né, que a gente falou agora há pouco, mas mesmo assim tentando minimizar essas circunstâncias que estavam havendo, mas não foi 100% eficaz. Michelangelo, outra pessoa que teve, né, uma grande contribuição aí na nossa história, principalmente na parte artística. Viveu de 1475 a 1564. Ele era somente pintor, escultor e arquiteto. No seu ápice, ele conseguiu desenvolver obras, né, que a gente tem até hoje. Ele passou 10 anos adquirindo conhecimentos do corpo humano num convento, o que fez com que ele desenvolvesse muito as suas técnicas. Como eu falei, né, a igreja, né, permitia que você tivesse
conhecimentos além, né, de quem não estava na igreja, porque tinha acesso a livros, você tinha acesso a muito mais informações. E aí, como ele estava num convento, ele conseguiu aprimorar ali seus estudos e suas técnicas. A sua primeira obra foi a Madonna da Escada, então a gente vê, né, que desde o início ele já tinha uma técnica absurda, né, conseguir esculpir com tanto detalhe, né, uma mulher com um bebê no braço, os detalhes da roupa, isso não era um desenho simples na mão, né, isso aqui era esculpido em pedra, né. Esta outra obra aqui, que é a Pietà, demorou 3 anos para ser construída. Ela foi feita em um único bloco de mármore, né? Então era uma única peça grande de mármore e ele conseguiu fazer, né, essa perfeição aqui. Então a gente consegue visualizar o que eu acho mais fantástico são os detalhes da roupa, né? Como se realmente fosse um tecido ali, detalhes de musculatura, de proeminências ósseas, então tudo é muito bem detalhado, né, por ele. É uma técnica assim fantástica. Então, a obra está exposta na Basílica de São Pedro, no Vaticano, hoje em dia. Tá? Então, perdurou, né, por séculos aí e está aí engrandecendo, né, os nossos olhos com tão bela arte. Ele fez também, né, o responsável pela estátua de Davi, que tem apenas 4 metros e 34 centímetros. Ele ficou, né, desenvolvendo essa estátua durante 2 anos e meio. Mas, como eu falei, né, a gente consegue ver os detalhes, né, de musculatura. Olha o braço, né? O braço perfeito, a musculatura aqui do deltoide, do bíceps. A gente vê aqui a parte do pescoço, os cabelos, então é uma técnica assim fenomenal. E fora que ele estava fazendo isso não em tamanho natural, né? Porque em tamanho natural fica até mais fácil você desenvolver as proporções, mas ele estava desenvolvendo uma peça de mais de 4 metros e, né, teve toda essa perfeição. Uma outra que ele desenvolveu foi a abóbada da Capela Sistina. Ele passou 4 anos para desenvolver ela e foi entregue no dia de Todos os Santos em 1512. Aqui também a gente consegue ver, né, muitos detalhes, assim, coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença, né? O vento no cabelo, aqui o tecido, os anjos. Então, uma técnica muito, muito bem feita. Aí chegamos em Andreas Vesalius, de 1514 a 1564. Ele é responsável pelo livro De Humani Corporis Fabrica. Ele corrigiu os erros de outros anatomistas, né, expondo o esqueleto humano. Lembrando que por 14 séculos, né, os conhecimentos que foram reproduzidos por Galeno se perduraram, mas Vesalius, ele, né, justamente veio ali tentando corrigir todas esses equívocos, né, que foram perdurados por tanto tempo. E aí ele é considerado o pai da anatomia moderna. Então, estas são as capas, né, dos livros dele, de Humani Corporis Fabrica, onde a gente tem alguns volumes, certo, que representam a parte óssea, muscular, sistema nervoso, né? Então, teve ali bastante detalhes, né, na representação da anatomia para aquela época. E aí a gente chega num ponto curioso, gente. Edward Pernicroft, ele viveu de 1888 a 1955. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial ao lado de Hitler. Vocês já ouviram falar dele, de Pernicroft? Alguém já tinha ouvido falar dele? Não? Então vamos conhecer um pouquinho. Não, nunca ouvi falar dele, não.
vamos conhecer um pouquinho dele. Ele é pouco falado, principalmente hoje em dia, e vocês vão entender o porquê, tá? Ele foi um professor austríaco, né? Ele ensinava anatomia e dava aula lá na Universidade de Viena. Ele ficou conhecido pelas obras de livros anatômicos aos quais ele fez, né? Tinha 7 volumes, que era chamado Typographische Anatomie des Menschen, ou tradução para publicação no português, ficou Atlas de Anatomia Humana Topográfica. Ele foi preparado por Edward, vou ficar falando Edward, porque o sobrenome é mais complicado de falar, tá, gente? Ele foi produzido por Edward e mais 4 artistas, né? Que era a pessoa que ficava reproduzindo, né? Fazendo os desenhos. Então, o Edward ele era responsável por fazer os cortes, né? As dissecções, tudo direitinho, a parte anatômica propriamente dita. E os 4 artistas eram responsáveis pelo desenho, por reproduzir aquilo, né, que o Edward estava mostrando. E, né, isso perdurou por 20 anos, essa parceria, vamos dizer assim, né, entre os conhecimentos de anatomia de Pernicovt e dos artistas. Só que aí vem um problema. Lembram que eu falei agora há pouco que ele serviu na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, ao lado de Hitler? E aí vem o porém. A gente teve esse homem, né, e seus parceiros ali, vamos dizer assim, matando pessoas para poder fazer esta obra, né, para poder desenvolver esse atlas de anatomia. Então, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela é repleta de inúmeras atrocidades, né? A humanização passou longe, né, de Auschwitz, né, dos campos de concentração, de muitas pessoas, né, que estavam ali ao lado do fascismo, né, matando e destruindo pessoas porque achavam que eles eram seres superiores. Então, judeus, ciganos, homossexuais, entre outras pessoas, eles achavam que não deveriam existir porque eles eram a raça pura, né? E com isso eles são superiores e queria matar todo mundo. E, inclusive, né, não só nas câmaras de gás, mas em inúmeras outras circunstâncias, inclusive na aula que eu vou dar agora, depois dessa de bioética, eu falo um pouco sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial também, exatamente sobre as atrocidades, né, que foram feitas durante esse período. E aí, como eu disse, não só na câmara de gás, mas diversos estudos com câmeras de compressão, com testes de armas, né, para ver a intensidade de armas de fogo, armas biológicas, estudos também, né, de outros profissionais em relação à anatomia, não só como Pernicovt, mas outros profissionais também. Então, eles tiveram, né, uma representatividade muito cruel em relação à história que temos da humanidade. E aí, com esse livro, né, embora seja considerado uma obra-prima científica e artística, descobriu-se que Pernikov e os artistas que trabalhavam com ele, né, eles eram nazistas fervorosos e que matavam as pessoas para poder ter os corpos delas para a construção do seu livro. Na primeira edição do Atlas, em 1937, as assinaturas dos ilustradores Eric Lepierre e Carl Endres, eles incluíram suásticas, né, além dos 2 raios símbolos da SS, que era a força paramilitar lá do exército nazista. Até mesmo a edição de 2 volumes, que foi traduzida para o inglês em 1964, ela incluiu as assinaturas originais que tinham esses símbolos, né, nazistas. E aí todas as edições posteriores eles eliminaram. Então, se vocês conseguirem ver aqui a assinatura do Eric Lepierre, ele tem, ó,
o Lepier, o Rzinho, ó, puxa e ele faz uma suástica, né? Mostrando ali que ele era uma pessoa nazista. E aí isso posteriormente foi eliminado. Aqui alguns, né, dos livros que eles publicaram, que foi publicado, né, através dos conhecimentos deles. E aí vem uma questão, uma questão bem, podemos dizer assim, polêmica, né? Porque quem gostaria, né, de ter o seu nome atrelado ao nazismo? É bem complicado. Então, com o livro que foi lançado, Topography Anatomy of Man, Anatomia e Topografia Humana, o Pernikov, ele é, assim, considerado o melhor livro de anatomia do mundo, tá? O mais rico em detalhes, cores vivas, né? Então, mais do que qualquer outro que existe. Ele retrata muito bem pele, músculos, tendões, nervos, órgãos e ossos que nas representações dele são, assim, dele não, né? Dos artistas que trabalharam com ele, é simplesmente perfeito. Muitas vezes o livro, ao invés de ser chamado, né, topografia, anatomia topográfica humana, ele é simplesmente chamado ou de Atlas de Pernikov, né, ou só o livro de Pernikov. Por quê? Porque só todo mundo vai associar, né, que foi o livro dele. Hoje em dia não se tem mais esse livro sendo produzido. Os únicos que existem são livros, né, antigos de pessoas que tinham esse livro. E só para vocês terem uma ideia, o preço dele hoje em dia, tem gente vendendo ele por $850. Então, bastante caro, considerando, né, outros livros de anatomia que você compra bem mais barato. Assim, estou falando, se a gente for converter, né, o dólar em real, o dólar tá 5 e pouco. Se fosse só 5, seria R$4.000, né? Então, por R$4.000 você consegue comprar excelentes livros de anatomia atualmente. E aí, apesar do preço alto e também da qualidade, né, poucas pessoas elas teriam orgulho em dizer, eu tenho um livro deste, né? Por quê? Muitos médicos, que a gente vê? Livros na própria estante, né? No consultóriozinho dele ali, ele vai estar atendendo, e vários livros para a consulta deles. Então, dificilmente um médico, né, atual, ele estaria deixando este livro exposto, né, para mostrar ali que a pessoa tem. Por quê? Devido a toda a atrocidade, né, que fez com que chegasse até aquelas obras, né? Então, existe inclusive profissionais que durante cirurgia, teve até um caso de uma neurocirurgiã que ela precisou, para concluir uma cirurgia, ela precisou consultar esse livro, porque ela não conseguia achar em nenhum outro livro um nervo que ela precisava para poder concluir aquela cirurgia, ela não estava conseguindo achar em outros e precisou recorrer a ele. Então, como eu disse, é uma questão bem sensível, e aí algumas pessoas até podem ficar indagando, será que é ético, né, utilizar um livro nazista? Então, apesar da gente ter um passado bastante obscuro no desenvolvimento desse livro, né, e algumas pessoas terem essas discussões éticas, alguns profissionais que utilizam, eles dizem que é importante para muitas cirurgias, né? Não seria possível, em algumas circunstâncias, fazer determinados procedimentos ali tão precisos se não fosse o conhecimento que tem naquele livro. E aí, até alguns sobreviventes do Holocausto, né, eles dizem que existe tipo um enigma moral em relação à utilização, né, desse livro, porque ele foi derivado de um mal que ocorreu, que foi real, mas que
o livro ele pode ser utilizado a serviço do bem. Então, no momento que profissionais de saúde hoje, né, eles estão utilizando este livro, eles consideram que eles estão honrando a vida daquelas pessoas, né, que foram assassinadas para que aqueles livros fossem construídos. Então, que a vida delas, né, não foram, tipo assim, em vão, né, apesar da atrocidade de tudo que foi desenvolvido até, né, foi feito até chegar naqueles livros, né, naquelas edições, mas que, pelo menos atualmente, ele pode ser consultado para contribuir. Né? Então, fica aí essa questão ética, tá? Que eu citei só para que vocês saibam, né, que existiu esse embate ético, né, moral, e que houve, né, uma situação muito trágica, onde pessoas foram assassinadas para que pudessem, né, ser utilizadas ali para escrever um livro. E aí, para a gente finalizar o material da aula 1, tá? A gente não terminou a aula 1, a aula ainda, tá? Mas só para essa parte da aula 1 que a gente não concluiu, porque as aulas antes eram 4 aulas seguidas e nesse semestre dividiu em 2 partes. Então, as aulas eu vou mandar o material para vocês, mas a aula, um exemplo, a aula 1 não é porque eu vou dar ela ela completa num único momento, tá? Então, as aulas elas são divididas tipo por temas. Um exemplo, essa aula de hoje foi a história. Aí, o material da aula 2 já vai ter outro tema, aula 3 e assim por diante, certo? Então, eu gostaria de falar aqui para vocês, né, as palavras de Rokitansky em 1876, onde ele disse o seguinte: ao te curvares com a rígida lâmina de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de 2 almas. Cresceu embalado pela fé e pela esperança daquele que em seu seio o agasalhou. Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado. Esperou e acalentou uma manhã feliz e sentiu saudade dos outros que partiram. Agora jaz na fria lousa, sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome, só Deus sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade. A humanidade que por ele passou indiferente. Então, estas palavras, né, ditas em 1876, ela quer transmitir o respeito ao qual nós devemos ter para com aquelas pessoas que não que elas deram sua vida, né, porque elas não morreram para isso, mas que elas, após a sua morte, né, estão contribuindo para que outras pessoas possam estudar, adquirir conhecimento e fazer, né, o bem ao próximo de alguma forma. Então, quando a gente fala ao te curvares com a rígida lâmina do teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de 2 almas. Ou seja, quando você estiver numa aula de anatomia, não necessariamente, né, você vai dissecar, não necessariamente quando você estiver com bisturi, mas se você estiver pegando um osso, um crânio, né, ou qualquer outra parte, então, aquela peça anatômica, que é como a gente chama, né, uma peça anatômica, ela precisa de respeito, né? Aquela peça que está ali, seja um órgão, seja um membro, seja um osso, seja lá qual for a peça em si, então ela foi uma pessoa, tá? Como dito aqui, ela nasceu, né, do amor de 2 almas, cresceu embalado pela fé e pela esperança daquele em que seu seio agasalhou. Por mais que hoje não se saiba quem foi aquela pessoa, mas ela tinha uma história. Ela teve uma vida. Se foi uma vida boa ou não, não cabe a ninguém julgar, né? E dificilmente a gente vai conhecer a história daquela pessoa. Mas nem por isso a gente não deve, a gente deve faltar com respeito para aquele cadáver, certo?
Então, aquela pessoa, ela teve uma vida, ela sorriu, chorou, sonhou, né? Os mesmos sonhos de crianças e jovens, ela amou, odiou, né? Ela teve vários sentimentos, ela conheceu pessoas, né? Por certo, amou e foi amado, esperou e acalentou uma manhã feliz e sentiu saudade de pessoas que partiram, né? Então, ela teve pessoas que conheceu, teve pessoas que foram para longe, tiveram pessoas que morreram, a saudade ficou, chorou. Então, ela viveu. Agora jaz na fria lousa, ou seja, né, ela está morta ali na lousa qual a gente utiliza aquela peça para estudos, né, sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer. Geralmente, esses corpos que são utilizados, né, para estudos são corpos de indigentes, né, de pessoas sem identificação, sem família. Então, por isso que, né, Roktansky, ele falou aqui sem que ninguém tivesse derramado uma lágrima sequer, porque ninguém sabe se ele tinha família ou provavelmente não tinha, porque estava como indigente, né? Então fica essa questão, ninguém sabe se ele morreu, se ele está vivo, ninguém pôde, né, tá derramando ali as suas lágrimas pela morte dele. Lógico que a gente sabe que existem circunstâncias aonde a pessoa em vida, ela assina um termo a qual ela vai doar seu corpo para estudo, tá? Mas geralmente não é assim que acontece. Seu nome só Deus sabe, né? Porque como eu estava falando, geralmente são indigentes, então muitas vezes não tem documentação nenhuma descrevendo, né, o nome da pessoa, nomes dos pais e assim por diante. Mas o destino inexorável dele deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade, uma vez que seu corpo, né, está ali servindo para estudantes, onde irão adquirir ali seus conhecimentos em relação à anatomia humana. Então, a humanidade que por ele passou diferente, né? Então, apesar de que, no caso das pessoas indigentes, né, ele não tenha tido o reconhecimento ali como indivíduo, como pessoa que amou e viveu tal, mas mesmo assim ele está ali servindo a humanidade que passou indiferente para ele. Então, né, essas palavras de Roktansky eu achei muito interessante, eu gosto de trazer, né, essas frases de efeito para vocês, que eu acho que faz parte da nossa história, e refletir sobre isso é fundamental. Então, gente, aqui é uma bibliografia, tá? Alguns livros que vocês podem estar utilizando para o estudo de vocês. Lógico que qualquer livro de anatomia pode ser consultado, tá? Não necessariamente esses. Mas, se quiserem, né? Aqui já estão as sugestões. O Abrams, que é Atlas Descritivo do Corpo Humano, na primeira edição, 2009. O Sobota, tanto o volume 1 e 2, na sua 23ª edição. O Bali, Atlas de Anatomia para profissionais da área de estética e cosmética, que ele tem alguns detalhes também que são interessantes. Faz Blackburn e Moffat, com o livro Anatomia Básica, Guia Ilustrado de Conceitos Fundamentais, na sua primeira edição. Graf Marshall, com Anatomia Humana, na 6ª edição. O Tortora, então, Tortora tem mais de um livro, tá, de anatomia, então, Princípios de Anatomia Humana, na 10ª edição. E Tortora e Derrickson, com Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, na 4ª edição. São livros, né, bem interessantes e irão complementar os conhecimentos passados aqui em sala de aula. É lógico que na aula não dá para passar 100%, né, mas é preciso que vocês complementem os estudos de vocês, né, com os livros de nível superior. Bom, então, por hoje não é só ainda, tá? Faltam alguns minutinhos. Lhes apresento Lua, minha gatinha. Deixa eu colocar aqui a próxima aula para vocês. Cada final de aula vocês vão estar se deparando com um dos meus gatinhos. Cadê? Pronto.
Alguma dúvida, gente, antes de iniciarmos aqui a segunda parte? Falta pouco tempo para acabar a aula, mas dá ainda para a gente iniciar. Alguma dúvida por enquanto? Ou algum comentário? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Sim, não? Só fazendo uma contribuição. Excelente, pode fazer. Eu quero isso, que vocês participem. Sobre o fígado, existe uma demanda realmente da corpo assistencial, hospitais e clínicas especializadas, gastroenterologistas, em utilizando a manobra para elastografia. Hoje o padrão ouro para detecção de fibrose hepática é um procedimento chamado elastografia, né? E na elastografia, a elastografia Shockwave é usada em ressonância magnética ou por ultrassonografia. E é justamente uma manobra radiológica ou através da radiológica que identifica a densidade da fibrose. E aí vai se indicar o tratamento através desse equipamento. E realmente existe uma movimentação no mercado para compra desses equipamentos, já possivelmente prevendo realmente a procura da população, né, atrás desse serviço. E muitas vezes a população ela nem tem conhecimento, né, desses novos tipos de técnicas que existem, né, que podem ser direcionadas para exames mais precisos, né? Porque às vezes e só abrindo um parênteses aqui, por isso que é tão importante o profissional estar atualizado, né? Tanto vocês da radiologia futuramente, como no caso, como o Felipe falou, o gastro, né? O gastroenterologista. Se o profissional ele não está ciente que existe essa técnica que vai permitir um diagnóstico mais preciso, a indicação de um tratamento mais precoce, né? O paciente que vai, no final, que vai pagar o pato, vamos dizer assim, né? Uma vez que ele pode ter o diagnóstico só mais tardiamente, com o comprometimento mais avançado. Tá? É importante que vocês sempre estejam atualizados, né? Principalmente depois que vocês se formaram. Obrigada, Felipe, pela contribuição. E sempre que vocês puderem, tá, gente, contribuindo, por favor, façam, né? Eu não lembro se tem mais outra pessoa que é da área da radiologia já, ou só o Felipe. Então, eu não sou, né, formada na área de radiologia, eu sou bióloga, então, quando vocês puderem estar fazendo essa contribuição também, né, trazendo conhecimento para os colegas, fiquem à vontade, tá? Eu quero que vocês participem na aula também, senão fica aquela coisa chata, só eu falando, tá bom? Então, fiquem à vontade. Se mais alguém quiser fazer alguma contribuição. Não? Oi, Gabriel. Gabriel, não estou conseguindo te compreender. Não estou conseguindo entender, Gabriel. Vocês também estão com dificuldade de entender o Gabriel ou só sou eu? A voz está saindo robotizada. Tá ruim, aí não dá para entender as palavras. Gabriel, então faz o seguinte, já que a gente está conseguindo te entender, tu coloca no grupo, certo? Que tu queria falar, porque aí a gente, qualquer coisa, conversa na próxima aula. Bom? Desculpa, mas é porque eu acho que o teu microfone está com algum probleminha que não dá para entender nada. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos iniciar aqui um pouquinho o material da aula 2, tá? Então, para que a gente consiga compreender, né, a anatomia, na verdade, em tudo na vida, né, existem termos que a gente chama de termos técnicos, né, onde vão ser termos utilizados específicos para aquela área.
Exemplo, existem termos que vão ser específicos para radiologia, existem termos que vão ser específicos para a enfermagem, outros termos que vão ser específicos para o direito, outros para o engenheiro, né? Então, para o profissional compreender, né, o que naquele momento ou o que vai vir depois, durante a sua formação como profissional, precisa ter uma base. No caso da anatomia, não seria diferente, né? Então, muitas das coisas que a gente fala, né, existem, né, os termos técnicos que coincidem com os nomes comuns, vamos dizer assim, mas algumas coisas não. E aí, vocês, como profissionais, vocês precisam, né, dizer o nome correto, porque quando vocês forem, né, avaliar um laudo, tá conversando com outro profissional, analisando alguma situação, vocês precisam conhecer exatamente e falar, né, nos termos corretos para poder ser compreendidos, né, vocês e os outros profissionais. É importante que vocês consigam, dentro da anatomia, estar atualizados quanto a isso. Então, vamos continuar aqui em relação aos termos técnicos, né? Como eu havia falado na aula de terça, nosso encontro foi na terça. Então, na aula de terça-feira, existe o estudo da morfologia, né? O estudo da forma. E que diversos organismos vão ter, né, sua forma, sua função, e que a gente vai ter níveis aí de estudo para cada uma dessas situações. Por exemplo, uma árvore, né, aqui no caso uma sequoia, uma baleia azul, um ser humano, né, um ovo de galinha, uma mosca. Então, tudo isso aqui, ovos de peixe, tudo isso aqui são algumas células nervosas, células musculares humanas. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de organismos macroscópicos, que a gente falou na aula passada, né? Que eles possuem tamanhos suficientemente grandes para que a gente possa estar visualizando a olho nu, né? Sem precisar de um instrumento para que realize um aumento daquela estrutura e a gente possa estar visualizando. Já aqui, por exemplo, ovos de peixe, em algumas circunstâncias, né, vai ser necessário o uso do microscópio. Então, ovos de peixe, células eucariontes, células procariontes, né, como por exemplo, bactérias. Algumas estruturas existentes dentro das células, como por exemplo, as mitocôndrias, complexo de Golgi, né, que a gente chama de organelas, o retículo endoplasmático, o liso, rugoso, os lisossomos e tantas outras estruturas, o próprio núcleo da célula, né, o nucleolo. Então, tantas outras estruturas que a gente vai ter dentro da célula, a gente vai conseguir visualizar com maior detalhes com o microscópio óptico. E se a gente quer melhor ainda, a gente vai para o microscópio eletrônico, que permite ver coisas que nem o microscópio óptico ele não consegue, porque o aumento que ele proporciona, né, ele vai ser limitado. Já o microscópio eletrônico ele consegue abranger mais esta capacidade. Existem outras técnicas que permitem que fique até melhor a visualização. Então, por exemplo, vírus, proteínas, lipídios, pequenas moléculas podem ser identificáveis, né, e vistas através de microscópio óptico. E, como eu disse, tem vários tipos de técnicas diferentes, dependendo do que você quer visualizar. Então, a gente vê que nessa escala, né, a gente vai desde estruturas na escala, né, de nanômetro até metro. Tá? Então, a gente tem aí Ai, meu Deus, deu branco agora o nome. As unidades de medida, tá? Então, as unidades de medida de metro, centímetro, milímetro. Então, geralmente, né, no nosso dia a dia, a gente fala sobre essas unidades de medida, né, de comprimento. Então, metro, 1 metro, 10 metros, 100 metros, centímetros, né, que é uma parte, são várias partes para dar 1 metro, e para dar 1 centímetro a gente tem vários milímetros.
Só que quando a gente fala de estruturas microscópicas, a gente precisou criar unidades menores do que o microscópio. E aí a gente tem um micrômetro, tá? O micrômetro, deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para vocês. Eita, nem tem. Bom, mas um micrômetro, ele parece um U, tá? Só que com a primeira perninha maior. Então, micrômetro. Deixa eu ver se é aqui na minha mão. Aí que a caneta tá... Acabou, minha caneta. Ah, pronto. Então, isto aqui... Deixa eu ver se está conseguindo mostrar aqui para vocês. Ó, vendo, isso aqui é um micrômetro, onde a primeira perninha ela é bem maior e aí faz como se fosse um U. E aí o micrômetro, né, são vários micrômetros, vai formar um milímetro, e a gente ainda tem uma unidade menor do que o micrômetro, que é o nanômetro, certo? Então essas unidades, elas são utilizadas para que a gente possa estar identificando o tamanho de coisas que são microscópicas, certo? E aí, para finalizarmos a aula, vamos, né, resumir aqui um pouquinho os sistemas, tá? As quais a gente vai estudá-los esse semestre, né? Como eu falei, não dá para a gente abranger 100% de toda a anatomia, até porque a disciplina ela só tem 4 horas, vai ser um semestre. Só se a gente, por exemplo, músculo, se a gente fosse detalhar tintim por tintim, dava tranquilamente para estudar um semestre inteiro. Né? Então, imagine estudar todos os semestres, né? Ou os semestres não, todos os sistemas num único semestre. Então, a gente vai ter o sistema cardiovascular, né? Que vai ser responsável pela distribuição do sangue pelo nosso corpo, e a gente tem o coração, né? Como sendo o ponto principal do sistema cardiovascular. A gente tem o sistema respiratório, que ele está muito interligado com o sistema cardiovascular, né, com o que a gente pode chamar de sistema circulatório também, onde a gente vai ter a pequena e a grande circulação, que eu já falei. Né, a pequena circulação, o sangue vai sair do coração para o pulmão, onde vai ter a troca gasosa, e volta cheio, né, rico em oxigênio para o coração. Do coração rico em oxigênio, esse sangue rico em oxigênio, ele vai bombear e vai para o corpo todo. E aí volta, né, rico em agora gás carbônico. A gente representa aqui, né, em vermelho e em azul para sinalizar as artérias e as veias. O sistema digestório, né, ele é um pouquinho mais complexo no sentido de ter muito mais órgãos formando ele. Então, se a gente estiver aqui vendo o sistema cardiovascular, coração e os vasos, né? Não que isso seja pouco, né? Como eu falei, para o que a gente vai ver aqui, ele vai ser mais simples, entre aspas. Mas existe uma especialidade médica que trabalha só com a questão dos vasos, né, do nosso corpo, que é o angiologista. No sistema digestório, então, a gente começa pela boca e termina no ânus, e vão ter, né, várias estruturas ali fazendo parte. Então, boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino, fígado, vesícula biliar, pâncreas, que vai estar associado também aqui, né, as glândulas acessórias. Então, né, é um pouquinho mais complexo nesse sentido de ter vários outros órgãos compondo ele. O sistema nervoso, né, onde a gente vai ter o cérebro e todos os nervos aí levando as informações para que a gente possa, né, estar existindo e desenvolvendo nossas funções autônomas ou não. O sistema endócrino, né, onde a gente vai ter aí o funcionamento dos nossos hormônios. O sistema excretor, né, que teremos o sistema, que é o nosso sistema junto com o sistema urinário, a gente pode considerar sendo uma coisa só, tá? Quando a gente vai ter os rins, né? Como eu falei, que vai fazer a filtragem ali do nosso sangue e eliminar o excesso, né? E o que não presta, o que for tóxico também. Sistema esquelético, né? Que vai estar diretamente relacionado com
o sistema muscular, né, onde músculos e ossos vão ajudar na nossa sustentação e movimento. Sistema imunológico, né, que vai estar relacionado à defesa do nosso corpo, que está diretamente ligado ao sistema linfático, que também vai ser relacionado com a defesa do nosso corpo. Então, gente, por hoje nós encerramos nossa aula, tá? Nos encontramos semana que vem, na terça-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem aproveitar o minuto que falta. E aí a gente continua depois. Alguma dúvida? Não? Não, professor, tá tranquilo. Beleza, então tenham um excelente final de semana, Felipe, Caio, Jackson, Carla, e tinha mais alguém, mas saiu, eu acho. Fiquem com A Deus, senhora se também. cuidem. É Obrigadinho. o Gabriel saiu já. Ah, tá, foi, Gabriel. Então, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem todos bem. Boa noite.